Olá, meu povo de Deus, a paz do Senhor em Cristo Jesus. Todos têm seguido e assistido meus trabalhos através dos vídeos, as pregação e sempre falando do amor de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que aonde está e aonde esse vídeo chegar e aquele que estiver acompanhando, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Amém? Uma palavra profética, a qual Deus me dá autoridade para mim estar compartilhando com vocês. Amém? Mas só para não ficar nas minhas palavras, mas eu quero compartilhar essa palavra com vocês, a qual Deus colocou no meu coração. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. O tema da palavra do Senhor Jesus. Em umas Bíblia vai estar no livro sagrado. O historiador colocou a cura de um menino demoniado, e outras vai estar a cura do menino. A minha está a cura do menino, e outras vai estar assim, né? Então a tradução das Bíblias às vezes muda, né? Mas a mesma tradução é a mesma, porque Deus ele fala em uma só palavra, em um só propósito, né? Quando Deus ele quer falar comigo e com você, ele usa as pessoas, ele fala conosco na palavra dele, e a melhor revelação a qual Deus nos dá é a palavra dele. Amém? Então, entrando nessa palavra, eu quero compartilhar com vocês o versículo 14 e o 19 e o 20. Amém? E eu entrando nessa palavra, Deus falou muito comigo, né? Porque o que me chamou a atenção ali, que os discípulos estavam ali, mas Jesus não estava ali naquela cidade, naquela aldeia ali, né? Jesus, ele tinha saído com seus discípulos, né? Ao monte, né? Para buscar a presença do Pai. Então, ficou alguns discípulos ali na aldeia, né? Então, ali estava, naquela aldeia ficou alguns discípulos dele. E então, quando chegou esse pai, né? Desesperado com esse filho, e esse filho, ele se queimava, né? Ele se jogava no fogo. Na Bíblia tem várias palavras que vai nos falar de muitas curas que Deus fez. Mas esse menino aqui, que é a cura do menino endemoniado, Deus fala aqui, né? Em uma Bíblia vai estar a cura do menino. E outras Bíblias vai estar a cura do menino endemoniado. Então, Deus me chamou muita atenção que aqui a Bíblia nos relata, são três personagens que a Deus vem falar conosco. Primeiro, o menino com sua família. Segundo, os discípulos. E vem Jesus, né? E quando esse menino ele se encontra nessa fadiga, nesta tribulação, nessa luta, né? O inimigo ele já estava já tinha judiado muito com esse jovem, né? Com esse jovem. A Bíblia não relata se era um jovem, mas se fala do menino, né? A Bíblia não relata para nós se era um jovem, se era uma criança, mas a Bíblia se fala do menino. Então a família já tinha sofrido muito. Então o que eu vejo é que os discípulos, Jesus tinha dado ordem para eles, Jesus já tinha dado autoridade para eles, né? Jesus tinha ensinado a eles, mas eles não conseguiram, né? Então eu vou ler aqui para nós entender essa palavra que Deus tem para mim e para você. Amém? Então você encontra no livro de Marcos, capítulo 9 em diante, vai dizer assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com ele, e logo toda a multidão vendo ficou. No 19, diz, e no 15 em diante vai falando, né, que esse que eu acabei de ler é o 14. E vendo toda a multidão ficou espantado e correndo para ele, saudaram e perguntaram aos escribas: E quem é que discute com ele? E a multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho,
que tem um espírito imundo, e este aonde que estão, põe, despedaça, aonde que ele põe a mão, despedaça, e ele espluma e ragem os dentes, e vai desvinhando, e disse-lhe aos teus discípulos, que não expulsarem, não puderam. E ele respondendo disse, Jesus aqui, no 19, olha para você entender, no 19, e ele respondendo disse-lhe, geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vós sofrerás ainda, trazendo? Então aqui Jesus, ele repreende os discípulos, porque o pai já tinha falado, Jesus, mestre, eu trouxe meu filho até os seus discípulos, mas eles puseram a mão, mas não puderam expulsar. Ali até o pai, ele estava com pouca fé. Mas Jesus, cheio da autoridade, cheio da santidade, cheio do poder do Espírito Santo, Jesus disse, já que queres, né? Aqui nós vamos na frente, vendo aqui, ó. E trouxe, quando ele viu, expulsou, gritou com violência. Então caiu o demoniado por terra, revolviado, escumando. E perguntou o pai dele, quanto tempo, pois, lhe assurdei isto? E ele disse-lhe, desde da infância. Jesus perguntava aqui para ele, né? Jesus, ele foi cheio da autoridade, expulsou aquele espírito imundo da vida daquele jovem, daquele menino. E aquele menino ficou sã. E eu imagino na visão espiritual, meus irmãos, meus queridos que estão aí, a multidão presenciando o milagre qual Jesus estava fazendo ou tinha terminado de fazer. E hoje em dia não é diferente, eu fico às vezes meditando na visão espiritual. Hoje em dia a fé de muitos são pouco. Mas para nós ver os milagres que Jesus tem na minha vida e na sua, nós temos que estar firme e forte na rocha, no foco que é o Senhor Jesus, se olhar para a direita, nem para a direita nem para a esquerda, não poder tirar o foco, porque o nosso foco é Jesus. E quando eu vejo que o nosso foco é Jesus, eu vejo que essa palavra, quando é nosso foco é Jesus, eu vejo que essa palavra vem como através da palavra viva, né? A palavra, o pão que é a palavra, o jejum que é a santidade, é substância para a nossa vida espiritual. Eu vejo que o nosso foco é Jesus, é o nome dele, porque no nome dele há milagre, no nome dele há poder, no nome dele há restauração, no nome dele há virtude, né? Então, tipo assim, gente, meus irmãos em Cristo Jesus, vamos buscar Jesus, vamos vivenciar Jesus quanto é tempo, enquanto ele nos dá essa oportunidade. Porque o dia da manhã não me pertence nem a mim nem a você, mas nós temos que vivenciar o hoje, porque nós temos que vivenciar todos os dias o hoje, né? O ontem nós não vivenciamos porque já vai passado, mas o hoje nós temos que vivenciar, que o hoje se torna o amanhã, né? Então eu vejo assim que essa família que ela não se deixou despercebida, ela não se deixou passar a oportunidade que era Jesus de curar esse menino, de curar esse menino, esse jovem. Na visão espiritual, eu imagino eu ver já pré-adolescente, né? A Bíblia não relata se ele era pré-adolescente ou se não, mas na visão espiritual, eu imagino eu esse jovem sendo curado e libertado, né? Então, gente, nós somos discípulos do Senhor Jesus, nós somos mulheres do Senhor Jesus, mulheres de Deus, homens de Deus, jovens de Deus, plenitude de Deus, nós somos.
mulheres de Deus, mulheres usadas na autoridade, na sabedoria, no entendimento. Quando eu vejo mulheres de Deus, mulheres de Jesus, mulheres usadas na autoridade, na sabedoria, no entendimento, na capacidade, onde nós colocar as mãos, que as pessoas possam vir ser curadas, aonde nós colocar as mãos, que as vidas possam ser restauradas, ser transformadas, né? Buscar Jesus enquanto é tempo, enquanto se acha. Aleluia, Deus. Então, eu quero te falar que Jesus, ele te honra, filha. Porque aqui para essa família, esse menino não tinha mais cura. Mas para Jesus tinha cura. Até mesmo para os discípulos não tinha. Mas para Jesus tinha. Porque quando Jesus chegou, a história mudou. A honra mudou. A autoridade mudou, né? E eu vejo que os discípulos não puderam, porque quando ele diz geração incrédula, ele estava imaginando que eles não eram capazes. Imagine eles que ele não era capaz, mas era eles que Jesus queria usar. É eu e você que Jesus quer usar. É eu e você que Jesus quer para nós pregar e fazer o ídolo evangélico dele. Então, quem gostar dessa palavra, desse seu like, me inscreve no meu canal aí, @Delvanete, amém? Lá. Então, é vivenciar a palavra do Senhor Jesus, vivenciar o hoje, porque essa é a palavra que Deus dá para mim e para você, para vivenciar os milagres de Deus. Porque hoje, como essa palavra aqui diz assim, quando Jesus fala de geração incrédula, eu imagino eu na visão, a quantos às vezes não quer mais buscar Jesus, a quantos não quer fazer sacrifício a Jesus, a quantos não quer fazer o seu holocausto a Jesus. Nós temos que buscar Jesus quanto é tempo, vivenciar, se entregar de corpo e alma, em espírito e em verdade, para nós vivenciar o milagre de Jesus. Dê seu like, se inscreva aí, que tem mais amanhã.